Deus está sempre nos chamando. Cabe a nós não só ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado, mas principalmente obedecer a sua voz, atender o seu chamado. Em primeiro lugar, Deus nos chamou à vida, a esse grande dom. Deus nos chamou à existência. Mas em segundo lugar, Deus não só nos chamou à vida, a uma vida qualquer, a uma existência sem sentido, mas Deus nos chamou à vida, à existência com um propósito. Esse propósito, em primeiro lugar, é para que nós, uma vez existindo, uma vez vivos, nós vivêssemos para Ele, nós existíssemos para a glória dEle. Nós fomos criados, mas Deus nos criou para que nós buscássemos a Ele. Este é o primeiro propósito da nossa existência, é nós vivermos para o Senhor, neste relacionamento com Ele. Antes de Deus nos dar qualquer missão para exercer nessa terra, Ele quer que nós o busquemos. Ele quer que nós estejamos em comunhão com Ele, num relacionamento constante. Quando eu leio o Evangelho, eu vejo isso claramente. Jesus, quando chamou os 12 apóstolos, Ele, em primeiro lugar, os chamou para que eles estivessem em sua companhia. Ainda dentro desse tópico, nós podemos dizer que esse chamado que o Senhor nos faz para que estejamos com Ele, para que o busquemos, é o mesmo chamado a uma vida de santidade. Antes do Senhor nos fazer um chamado específico, nós somos chamados a viver em santidade. Romanos capítulo 8, no versículo de número 29, diz que aos que Ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Ou seja, nós fomos predestinados para nos conformarmos, para nos parecermos com o Senhor Jesus, para ter a mesma imagem do Filho de Deus. Efésios capítulo 1, no versículo de número 4, também está escrito que nele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós sejamos santos e íntegros ou irrepreensíveis. Desde a eternidade, Deus nos havia chamado para que sejamos nesta terra santos, íntegros. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz: a exemplo daquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso proceder. Em terceiro lugar, todo cristão é chamado a levar a salvação até os demais, que apesar de estarem vivos, vivem longe de Deus, vivem na perdição, vivem nas trevas. Então, uma vez que nós buscamos o Senhor, buscamos viver em santidade, nós precisamos refletir Deus. Nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, nessa terra. Nós precisamos ser anunciadores. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1533, diz que o batismo, a crisma e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todo discípulo de Cristo Jesus. Mas que vocação comum é essa? O mesmo parágrafo responde, dizendo que esta vocação é a vocação à santidade, como eu falei, e a missão de evangelizar o mundo. Então, para isso nós somos chamados em primeiro lugar, antes de um chamado específico, personalizado, nós temos a missão de evangelizar. Antes de um chamado pessoal, individual, antes desse chamado específico, nós temos um propósito em comum. Nós temos um chamado universal, que é amar, servir, interceder uns pelos outros, que é anunciar, que é levar a salvação. E agora, só em quarto lugar, é que eu falo sobre o chamado individual, específico, pessoal, que Deus faz a cada um de nós. Todos nós temos um chamado individual, temos missões próprias, temos dons e talentos diferentes, temos ministérios distintos dentro do reino de Deus. A própria igreja nos ensina que Deus a uns chamou para a vida matrimonial, a vida de leigo, a outros Deus chamou a vida do sacerdócio, a outros Deus chamou a vida religiosa. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que a cada um dentro do seu reino, Deus deu um serviço próprio, um serviço diferente, Deus deu uma missão específica. Lá em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 7, diz: no entanto, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E no versículo de número 11, olha só o que diz: alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Aqui está falando exatamente sobre essa diversidade de missões que Deus dá a cada um dentro do seu reino. Então, nós temos
um chamado próprio, nós temos um dom específico, nós temos talentos que Deus nos deu para exercer nessa terra em prol do seu reino e para a sua glória. Em quinto lugar, nós podemos nos perguntar, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus para mim? Pode ser que ele fale da maneira gloriosa e sobrenatural como ele falava aos antigos, como nós lemos na Bíblia Sagrada, aquela voz audível, gloriosa. Mas, geralmente, o modo de Deus falar é de uma maneira simples, é através de um sentimento. Quando, por exemplo, ele nos chama para que o busquemos, ele usa de pessoas. Nós recebemos um convite, nós ouvimos uma pregação, nós vemos um vídeo como esse, nós somos tocados. Isso é um chamado de Deus para que nós possamos nos converter, para que nós possamos andar com Ele. Quando é um chamado para exercer uma missão específica, geralmente ele coloca um sentimento no nosso coração, ele nos faz gostar de exercer aquilo, ele coloca potencialidades em nós, ele usa de pessoas, ele confirma através de sinais e nós só precisamos estar sensíveis a este agir de Deus que a todo instante está nos chamando. Então nós precisamos ter este coração disposto a ouvir e obedecer ao Senhor. E ouvir e obedecer é o sexto ponto. Nós não só precisamos ouvir o Senhor, como principalmente obedecer a sua voz. Infelizmente, acontece aquilo que está em Mateus 22,14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos porque poucos são os que dão sim ao chamado de Deus, à voz do Senhor. Nós não podemos ser como aqueles que dizem não ao Senhor, como aquele jovem rico que não quis seguir o Senhor, como Jonas que fugiu de uma missão, mas nós precisamos ser como Noé, como Abraão, como Moisés, como Samuel, que lá em 1 Samuel capítulo 3 disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta, e nós vemos o grande agir que Deus fez através daquele homem. Precisamos ser como a Virgem Maria, que disse sim ao Senhor. Precisamos ser como os discípulos de Jesus. Quando Jesus os chamou, eles imediatamente começaram a seguir, largaram tudo, disseram sim àquele chamado maravilhoso de Cristo. Nós, de fato, precisamos atender à voz do Senhor e cumprir o seu chamado. Que Deus abençoe sua vida e que você cumpra o seu chamado nessa terra, em nome de Jesus.